O ar daquela madrugada não tremia apenas de frio. Tremia de expectativa, de um pressentimento invisível que atravessava florestas, rios congelados e cidades adormecidas. Quando os motores começaram a roncar, não foi um som de avanço. Foi o som de algo sendo libertado de dentro da própria Alemanha. Um rugido profundo, metálico, como se o continente respirasse pela última vez antes de mergulhar em um abismo que ninguém sabia medir. A decisão já havia sido tomada muito antes do primeiro disparo. Muito antes do primeiro soldado cruzar a fronteira. Muito antes dos mapas serem estendidos sobre mesas de madeira escura. Ela havia sido tomada no silêncio, na convicção absoluta de um homem que confundia destino com vontade, e vontade com direito divino. A aurora rompeu sobre o leste como uma lâmina fria. As primeiras colunas avançaram entre campos ainda cobertos de neblina, e os trilhos dos tanques esmagaram o orvalho como quem apaga rastros de humanidade. Cada quilômetro percorrido era uma afirmação, de poder, de arrogância, de uma fé cega na própria invencibilidade. Os oficiais repetiam ordens com vozes firmes, mas por trás dos olhos treinados havia algo inquieto, uma sombra que não se dissipava nem com a disciplina mais rígida. A guerra, naquele momento, ainda parecia uma equação simples: força aplicada, resistência esmagada, vitória garantida. Mas a história raramente respeita equações. Em Berlim, os relógios marcavam o mesmo tempo que em Moscou, mas o mundo girava em sentidos opostos. O papel assinado, a ordem pronunciada, o plano batizado com nome grandioso, tudo isso soava como uma marcha inevitável rumo à glória. O erro não estava nos números, nem nas divisões, nem na logística desenhada com precisão quase obsessiva. O erro estava na crença de que um país, uma ideia, uma civilização inteira poderia ser reduzida a linhas em um mapa. O erro estava em subestimar o peso do inverno, da distância, da alma humana quando empurrada ao limite. À medida que as primeiras cidades caíam, o cheiro de fumaça começou a se misturar ao de terra úmida e metal aquecido. As ruas vazias ecoavam passos apressados, gritos curtos, portas sendo arrombadas. Em vilarejos sem nome, camponeses observavam em silêncio colunas intermináveis de soldados passarem, sem saber se estavam testemunhando a chegada do fim ou apenas o início de um sofrimento que atravessaria gerações. As igrejas fechavam suas portas, mas os sinos ainda ressoavam, não para celebrar, mas para lembrar que algo sagrado estava sendo violado. O avanço era rápido demais, quase intoxicante. Relatórios otimistas subiam a cadeia de comando como hinos de confirmação. Divisões inimigas cercadas, equipamentos capturados, estradas abertas. A sensação era de que o mundo havia sido finalmente domado, de que a história estava obedecendo. Mas enquanto os mapas se tingiam de cores vitoriosas, algo invisível começava a se formar nas entranhas daquela campanha: o cansaço. Não apenas o físico, que se infiltra nos músculos e nos ossos, mas o cansaço moral, o desgaste de lutar em uma terra que não se rende, que absorve cada golpe e devolve resistência em formas inesperadas. O sol de verão foi um aliado enganoso. Ele iluminava as colunas em marcha, secava a lama das estradas, aquecia os uniformes. Muitos acreditaram que aquela luz era um sinal, uma confirmação de que o tempo estava ao lado deles. Mas o sol também revelava corpos abandonados à beira do caminho, casas queimadas, campos destruídos antes da colheita. Revelava que a vitória, quando avança rápido demais, deixa rastros que não podem ser apagados. Dentro dos quartéis improvisados, as conversas mudaram de tom. Já não eram apenas sobre glória ou retorno triunfal, mas sobre distância, suprimentos, cartas que demoravam a chegar. Alguns soldados começaram a sentir que estavam marchando não apenas contra um inimigo, mas contra o próprio espaço. Cada vila tomada parecia empurrar o horizonte um pouco mais para longe. Cada noite trazia um silêncio pesado, interrompido apenas pelo estalo distante de tiros isolados ou pelo vento cortando as copas das árvores. Enquanto isso, do outro lado, a terra se fechava. Cidades inteiras se preparavam para não cair facilmente. Pontes eram destruídas, fábricas desmontadas peça por peça.
campos incendiados pelo próprio povo para negar recursos ao invasor. Era uma resistência que não se media apenas em armas, mas em renúncia. Mulheres carregavam máquinas nas costas, crianças aprendiam cedo demais o som das sirenes, homens cavavam trincheiras, sabendo que talvez nunca saíssem delas. O inimigo não era apenas combatido. Ele era negado, atrasado, desgastado. A decisão que condenaria tudo começou a mostrar suas rachaduras quando o avanço deixou de ser uma corrida e se tornou uma espera. Ordens conflitantes começaram a circular, avançar, consolidar, cercar, dividir forças. Cada ajuste parecia pequeno, quase insignificante, mas somados formavam um desvio fatal. O tempo, que antes parecia um aliado dócil, começou a endurecer. As noites ficaram mais longas, o ar mais cortante, a terra mais hostil. Então veio a lama. Não como um obstáculo isolado, mas como um estado permanente. Veículos atolados até os eixos, homens puxando canhões com cordas, botas sugadas pelo chão como se a própria terra quisesse engolir os invasores. O avanço desacelerou, e com ele, a confiança. O frio ainda não havia chegado em sua forma mais cruel, mas já anunciava sua presença com ventos gelados e chuvas intermináveis. Cada gota parecia carregar uma advertência. Nos centros de comando, a tensão era palpável. Relatórios já não eram apenas vitórias, mas justificativas. A culpa começava a circular de forma silenciosa, nunca assumida, sempre deslocada. A decisão original, atacar, avançar, esmagar, continuava sendo defendida com fervor quase religioso. Admitir o erro seria admitir a fragilidade de toda a construção ideológica que sustentava aquele esforço. E assim, mesmo diante dos sinais, a máquina continuou a avançar, não por estratégia, mas por incapacidade de recuar. Quando o inverno finalmente caiu, não foi como um evento, mas como uma sentença. A primeira neve trouxe um silêncio estranho, quase belo, cobrindo destroços e cadáveres com a mesma indiferença. Logo depois, veio o frio que queima, que racha a pele, que faz o metal gritar. Armas emperravam, motores se recusavam a funcionar, dedos perdiam a sensibilidade. Os soldados aprenderam rapidamente que o inimigo agora estava em toda parte, no ar que respiravam, no chão que pisavam, na noite que parecia não terminar nunca. As cidades que não haviam caído se transformaram em fortalezas de desespero e resistência. Ruas estreitas se tornaram labirintos mortais, prédios em ruínas esconderam atiradores invisíveis, porões abrigaram famílias inteiras vivendo à beira da fome. Cada metro conquistado custava vidas demais para ser chamado de vitória. O som constante da artilharia já não inspirava avanço, mas desgaste. Era o som de uma força se chocando repetidamente contra algo que se recusava a quebrar. Dentro da liderança, a decisão original começou a se transformar em obsessão. Não recuar, não admitir falha, não permitir que a narrativa se rompesse. O mundo precisava continuar acreditando, e para isso, milhares precisavam continuar avançando. O custo humano deixou de ser um cálculo e passou a ser um detalhe incômodo, facilmente enterrado sob discursos grandiosos. Mas a realidade não se cala para sempre. Os soldados, agora exaustos, começaram a perceber que estavam presos em uma engrenagem que não reconhecia mais o sentido de seus sacrifícios. Cartas eram escritas com mãos trêmulas, palavras escolhidas com cuidado para não alarmar quem estava longe. Muitos falavam de frio, de saudade, de uma espera indefinida. Poucos falavam de medo, mas ele estava ali, em cada olhar perdido, em cada silêncio prolongado após o combate. O cerco se fechava lentamente, não apenas militarmente, mas psicologicamente. A iniciativa havia sido perdida, e com ela, a ilusão de controle absoluto. O inimigo, que deveria ter sido esmagado rapidamente, agora parecia infinito. Cada derrota parcial ecoava como um presságio. Cada vitória custosa parecia vazia. A decisão inicial, tomada com arrogância e confiança absoluta, agora exigia uma sequência interminável de novas decisões para ser sustentada. E cada uma delas aprofundava o abismo.
Quando as linhas finalmente começaram a ruir, não foi em um único ponto, mas em muitos, simultaneamente. Como rachaduras em um gelo antigo, elas se espalharam rápido demais para serem contidas. O som da retirada não era o de uma marcha organizada, mas o de passos apressados, ordens gritadas, equipamentos abandonados. A neve, que antes parecia apenas um obstáculo, agora se tornava um sudário silencioso. No centro de tudo, a decisão permanecia, imóvel, como um monumento à própria hubris. Ela havia sido tomada para garantir domínio absoluto, mas revelou algo muito mais antigo e profundo, que nenhuma força, por mais organizada e brutal que seja, pode subjugar completamente a vontade humana quando ela é alimentada por sobrevivência e memória. O Terceiro Reich não começou a cair no dia em que suas bandeiras foram arrancadas dos edifícios, mas no instante em que acreditou que a história poderia ser dobrada sem quebrar. Quando os últimos ecos daquele avanço se dissiparam, o que restou foi um silêncio pesado, carregado de perdas irreparáveis. Cidades em ruínas, campos vazios, gerações marcadas. A decisão que prometia um império eterno deixou apenas vestígios de destruição e uma lição escrita em sangue e gelo. O mundo seguiria em frente, como sempre faz, mas nunca sem carregar as cicatrizes daquele erro colossal. E assim, quando o último tiro daquela campanha ecoou e o vento voltou a soprar livremente sobre a terra devastada, a neve caiu outra vez, cobrindo tudo com um manto branco. Não como perdão, não como esquecimento, mas como um lembrete silencioso de que até os impérios mais arrogantes podem ser derrotados pela soma de pequenas resistências, pelo tempo e pela incapacidade humana de reconhecer seus próprios limites.